Quando uma nutricionista fala que o seu prato deve ser colorido, ela não quer falar isso só para ser um prato bonitinho. Tá? É porque existe uma função química e existe uma explicação química por trás disso. Lembra que eu mostrei essas estruturas químicas aqui? Percebe que todas elas têm algo em comum? Todas elas vão ter esse anel, que a gente chama de anel aromático. Talvez vocês não se lembrem da química da escola, mas eu vou lembrar um pouquinho. Por que é importante? Esse anel aromático aqui e essa cadeia longa, né? Que eu tenho o quê? Lembra? Ligação simples, ligação dupla. Ligação simples, ligação dupla. Quando você tem uma alternância de ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, sempre esses compostos, eles vão ter de alguma forma, e quando tem também principalmente algum grupo OH, né, que a gente chama de hidroxila. Quando tem esses grupos, essa característica de estrutura química, geralmente são compostos antioxidantes. Por quê? Porque o que é ser antioxidante? Ser antioxidante é basicamente quando você tem uma molécula que está com o elétron desemparelhado. E esse elétron sai por aí, adoidado, solto dessa molécula. Só que quando ele faz isso, ele sai passeando adoidado por outras moléculas, ele faz estragos. Radical livre, literalmente ele está livre. Ele é um elétron ou um próton, um hidrogênio, que ele está solto e ele fica solto passeando, dando danos em várias outras moléculas. E isso para o corpo significa desordem, significa um monte de coisa que dá errado. Um antioxidante é uma molécula que consegue doar um próton ou um elétron para uma outra molécula que precise. E aí essa molécula se estabiliza. Mas qual é o problema? Quando uma molécula doa alguma coisa dela, significa que ela ficou em falta. O que algumas moléculas fazem para evitar que isso aconteça? Elas têm na estrutura delas um sistema eletrônico que faz com que, mesmo que ela doe esse próton, né, esse hidrogênio ou esse elétron, elas consigam entrar em equilíbrio dentro delas e elas se tornam moléculas protetoras. Por quê? Porque mesmo que saia, vou mostrar aqui, porque mesmo que saia um próton de algum lugar, que geralmente é desse daqui ligado ao oxigênio, quando ele sai daqui e vai para outro lugar, e esse daqui ficou sozinho com o elétron desemparelhado, esse elétron não sai daqui e vai para outra molécula. Ele vem para cá, ele fica passeando dentro dessa molécula, ele fica meio que preso dentro dessa molécula. Então, essa molécula estabiliza essa perda. Então, basicamente, quando a gente fala na nutrição que um alimento, uma substância é antioxidante, significa esse processo que eu estou falando. Significa que é uma substância que ela é capaz de doar um elétron ou um próton, que é um hidrogênio, né? E que ela consegue ficar estável. Por quê? Porque o elétron desemparelhado que sobra nela fica preso nela, fica passeando dentro das ligações dela. E isso acontece quando você tem ligação simples seguida de ligação dupla, ligação simples seguida de ligação dupla, entendeu? Então isso é um padrão químico. Moléculas antioxidantes geralmente têm esse padrão. E na natureza, como que eu identifico de cara moléculas, substâncias que são antioxidantes? Laura, eu não tenho conhecimento químico, eu não sei do que tu tá falando, eu não tô entendendo. Eu só quero saber o que eu como que é antioxidante. É por isso que eu tô te dando essa explicação. Por quê? Como que você vai identificar que algo é antioxidante? Eu vou te dar uma regra muito simples, tá? Muito simples. Tudo que é muito colorido, frutas, verduras, vegetais que tem cor, tem substância antioxidante. Por quê? Porque é o mesmo princípio. Geralmente, essas moléculas que têm essa cara aqui são moléculas que emitem cor, que a gente percebe cor. Por quê? O mesmo princípio que faz com que elas sejam antioxidantes é o mesmo fundamento físico-químico que faz com que elas emitam cor, que a gente veja a cor nelas. Quando eu tenho aqui um passeio de elétrons dentro dessa molécula, significa que quando ela recebe uma energia vinda de fora, de uma onda eletromagnética fora, ou seja, o que é uma onda eletromagnética vinda de fora? É luz, ou luz visível ou luz ultravioleta. Então, quando ela recebe essa energia e ela absorve essa energia, quando acontece essa mudança de elétron de um lugar para o outro, eu tenho uma diferença de energia.
Basicamente significa o quê? Que ela vai absorver uma luz e ela vai emitir uma luz diferente. Quando você devolve um comprimento de onda diferente, significa que você emite luz. Então, quando você emite luz, significa que você emite cor. Cor é basicamente luz. Cada comprimento de onda é uma cor específica. Quando você tem uma alta energia, um comprimento de onda de alta energia, está relacionado com uma luz ultravioleta, que não é uma luz visível aos nossos olhos. Só que as cores que a gente vê no espectro visível de luz são cores de baixa energia, que vibram nessas moléculas. Então, por isso que essas moléculas aqui, elas são muito coloridas. Por isso que, por exemplo, uma curcumina é um laranja vívido amarelo, por isso que a bixina, entendeu? Então, são substâncias que vão ser muito vermelhas, alaranjadas, amareladas, pelo menos um amarelo pálido, vão ser, eu já falei vermelhas, né? Vão ser púrpuras, roxas, lilazes, sabe? Vai ter um arroxeado, chegam até mesmo a ser azuis. Então, todas essas cores da natureza, você relaciona sempre que tem um potencial antioxidante, por isso é benéfico para a saúde. É claro que você não vai sair comendo por aí qualquer planta que é colorida, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o seu prato tem que ser colorido, porque quanto mais coloridos os vegetais são, os fontes vegetais são na sua alimentação, mais substâncias antioxidantes você vai ter. Além de ser antioxidantes, e por consequência ela vai ter benefícios para a saúde, como por exemplo uma ação anti-inflamatória, elas podem ter outras ações no seu corpo. Então, cores, onde que eu encontro cores? O mamão é laranja, a cebola roxa é roxa, ou seja, tem antocianinas, o açaí tem antocianinas, hibisco, por exemplo, tem uma cor muito forte. Por quê? Porque eu tenho ali substâncias antioxidantes. Por isso que quando uma nutricionista fala que se deve comer substância, que o seu prato deve ser colorido, ela não quer falar isso só para ser um prato bonitinho. Tá? É porque existe uma função química e existe uma explicação química por trás disso.